O templo verdadeiro que Jesus fala é o templo do nosso corpo. Você é a casa de Deus, o nosso corpo. Jesus falou, esse templo não vai ficar pedra sobre pedra, e eu reergo o templo em 3 dias. Aí ele morreu e renasceu em 3 dias. Esse é o templo, a verdade. O resto se adapta, o resto é átomo girando, velho. Se você tiver a verdade aqui dentro, o resto se adapta. Vai dar forma pro seu rosto, vai dar forma pro reino mineral, que é átomo acumulado, reino vegetal, que é mineral acumulado, reino animal, que é vegetal e mineral acumulado, e você quer esses 3 juntos, a imagem e semelhança. Se você não tem sólido, líquido, gasoso, tem que comparar com você pra ser água. Tem que comparar com você pra ser gelo. Você atribui isso à consciência? À capacidade de experienciar a realidade? Isso, e eles têm o famoso colapso de onda, que é o que eles dominam. Então o que acontece? Salomão foi e faz esse templo. Davi não faz, tomou essa bronca, e no leito, Davi fala ali, já ficando velhinho, fala pra Salomão, né? Já depois de envelhecer, passar um tempo. Ele fala, ele não conta da bronca, né? Ele conta, Deus foi uma profecia que você vai fazer o templo, né? E você é um cara da paz, Shalom, né? Shalomão, homem de paz. Shalom, é daí que vem o nome dele, né? E aí Davi conta outra história e deixa Salomão fazer o templo. E o Talmud conta como Salomão fez o templo, usando ajuda de demônios. O Talmud conta com essas palavras. E o que são demônios? Então, eles chamavam de demônio qualquer tipo de tecnologia, qualquer tipo de ajuda que viesse de fora. Por exemplo, se aqui o Brasil tecnológico, Atlântida, a gente vai lá pra Israel depois curada, e ajuda os caras com uma tecnologia, uma serra elétrica, um laser, uma parada dessa pros caras é um demônio. Eles vão falar que às vezes falam que é inseto, que é um bicho, que é uma bactéria. Eles tentam dar uma forma que caiba no mundo deles. Só que o mundo de Israel é feito para ser humano. É o povo da terra, o filho do homem é para ser ali. Por isso Jesus fala, sou filho do homem, filho de Deus, que também é daqui do Quântico, de Atlântida. Então Jesus é o vermelho e o azul no violeta. Mas dentro do universo, o que são realmente demônios? Então, demônio é aquela parte... Se o índio vê um demônio, aquela vibração ruim que tá querendo abocanhar ele, o índio vai ver um ancestral, um inimigo que morreu numa guerra anterior. Não, beleza. Na tela mental dele. Não, mas eu não tô perguntando da interpretação do humano sobre o que são demônios. Eu tô perguntando... A essência demoníaca é o acúmulo das emoções vividas pelo coletivo. Esse acúmulo, por exemplo, o ódio. O ódio reveza. Às vezes tá em mim, às vezes tá em você, às vezes tá em ele, às vezes tá em 2, 3. A vergonha. Demônios são emoções, então. A soma dessas emoções vão criando uma força, uma egrégora. Eles são arquetipos de alguma forma... De emoções... Core do universo. Tipo, como se fosse... As cores da luz, exato. Por isso são 7 pecados. E daí vem todos os outros. 7 virtudes, aí vem todos os outros. São 7 cores, 7 ângulos, 7 camadas do átomo. O símbolo deles aqui. 7 ângulos, é conhecimento. Então os demônios são nada mais, nada menos que uma criação divina pra moldar a realidade do jeito que ela é. Sim, isso tenta habitar em nós, se esforça pra habitar em nós. Então eles não são maus, os demônios? Não são, mas eles são apenas... parte da natureza. Parte da natureza. Só que a nossa parte é usar a lógica pra ajudar o fluxo deles também. Então, quando você controla os seus impulsos, você tá dando uma forma pra emoção. Aí a emoção se torna nobre, se torna virtude, não pecado. Entende? Do tipo... É como se fosse um poder, né? Uma energia, por exemplo. Você pode usar a energia elétrica pra matar ou pra... exato. Então, os demônios, eles não são maus. Eles são um fenômeno da natureza. Exato, acaba causando mal se você não fizer a sua parte de equilibrar. E foi isso que Salomão fez, certo? Sim, ele colocou... Em teoria, ele conseguiu acessar esses demônios... Sim, através do abstrato das mulheres. Pro bem. Sim, pro bem, na visão dele. Tá. E que Deus permitiu pra ter essa inversão de perspectiva. Mas tipo, ele não usou pro mal especificamente. Não. Era pro bem na visão deles, só que era indo além, porque não tinha pra onde ir. Davi chegou no topo do mundo. Pra onde ia? Como Israel ia se mover? Israel tinha que levar essa luz de Davi pros goim, pro resto do mundo. Então, Deus permitiu que aquele passo fosse dado. Quando ele criou aquele templo, dentro daquele templo, aterrou, deu um chão pra eles. Por que Deus não deixava? Eles flutuando, não conseguiam ir longe no inferno, na criação de realidade. Com aquele templo, eles conseguiram ir no abstrato das nações. Então eles foram descobrir o conhecimento de cada nação, através das esposas de Salomão. Eles conseguiram mergulhar nos segredos das nações, no oculto. Os demônios são poderosos, né? Eles são essencialmente forças da natureza. Não tem como você chegar a algum conhecimento sem passar por eles. Tanto é que esse símbolo, que é o símbolo de Salomão, do anel de Salomão, é conhecido como o escudo de Davi, porque Salomão foi um escudo para Davi. Se não fosse Salomão, Davi teria feito esse pecado. Caído e trazido... Exatamente. Como foi Salomão, ainda Deus fala, por amor ao seu pai, eu vou esperar você morrer para acabar com o reino. Isso está na Bíblia. Quando Salomão morre, por conta disso, porque aí isso deu ocultismo, trouxe o ocultismo para eles, e aí caiu no ocultismo quando eles se viram, estava na Babilônia. A invasão aconteceu, separou o reino do norte, um pouco depois o reino do sul, o templo caiu, e onde eles se viram, já que Deus era menor que eles se viram ao redor de Deus, se viram no culto, se viram no reino luciferiano, no reino onde o conhecimento pode, se viram na Babilônia. E esse Deus, você não acha que ele tem alta chance de ser um alienígena, com altos conhecimentos da física, da realidade? Não, porque tudo isso depende do conceito do colapso de onda mental. Para ser um alienígena, eu tenho que ter meu conceito de vida, de solidez, de água, depende do humano, definindo mineral, vegetal, animal, diante do meu ritmo, do meu metabolismo, para qualquer coisa ser real. Não tem planeta sem mim, tem átomo. O átomo tá em todo lugar ao mesmo tempo, trocando partícula. Tem um mar de probabilidade quântica. Mas você não acredita quântica. que alienígena existe, então? Eu acredito que exista essa... Ou são demônios? Os alienígenas são demônios? Aí vai depender da interação que há. Por exemplo, tem Grace, que a pessoa vai chamar de demônio. Mas fala que eles não têm sentimentos, se você for na parede de qualquer civilização, você vai ver os Grace pintados lá. O cara viu um tipo de bagulho parecido.
Sempre tem. Isso existe. Mas eles são o quê? Eles são um tipo de biológica, em vez de usar metal, eles usam tecido reptiliano, que nasce sozinho, né? O rabo do lagarto. Eles se reproduzem. Quer dizer, você não é o rabo morre, né? Não, se você arrancar o rabo... Eles criam um novo rabo. Novo, a pele deles se recompõe fácil, o sangue é frio. Então você vai fazer um robô, é mais fácil usar esse tecido, que se recompõe sozinho. E, mais prático. Esse é o próximo passo. Mais durável, né? Exato. E se você volta lá no conto das Sumérias, tem um conto lá que eles usavam esses seres pra não ter traição, porque eles não tinham emoções. Então botava eles em cargos chaves pra não ter traição, sabe? E isso tá relatado em contos muito antigos, que foram traduzidos recentemente graças a pedras que eles acham com várias línguas. Mas isso é Deus ou alienígena que criou essas paradas? Você tem que pensar em Deus como a consciência. Deus é luz. Então, agora, mas na minha visão, tipo, você acredita que a Terra é plana ou você acredita que a Terra é redonda? Acredito que é um mar de átomos girando, é a Torus. Não, mas beleza, e a Terra? Parece uma maçã, mas não é... Mas tem milhões e milhões de planetas? Se você pode dar forma pra muito. Você mergulhar, você vai dar forma pros átomos, muitos sistemas solares pra cima ou pra baixo. Vai desrenderizando. Se você vai muito pra cima... Mas tem alguém conversando no podcast no planeta XTPO... Um grupo pode se juntar e ter essa experiência. Mas nada está lá. Tudo é uma experiência de colapso de onda coletivo. O grupo se juntam lá no meio do mato, uma tribo. Eles vão se juntar... Mas a gente poderia chegar nesse grupo. Primeiro você ia passar por uma experiência pra você entrar na fé deles, na vibração deles. Mas uma nave espacial? Isso, que nem o Urandir tem vários relatos desses. Inclusive, eu vi coisa estranha lá na fazenda dele sobre isso. Você foi lá? Fui lá há muitos anos atrás. O Rafa veio aqui um tempo atrás aí. Queria que o Urandir viesse também. Um dia chama eles pra ir lá, de repente. Claro, tem que bater a agenda. O Rafa gosta de você também. Claro. Hungria. Ele chegou assim no seu programa lá. Do Bilu, né? Mas na minha época eu não tinha o Bilu ainda, então eu não cheguei a ver. Mas eu vi coisas incríveis mesmo, sozinho, que eu cheguei a chamar a galera lá pra ver, sabe? Existem essas coisas. Existem seres esperando a Sansara girar. Esses Greys, eles não podem perder o ritmo do tempo. É igual o fariseu, eles não podem perder a espiral do tempo. Senão você fica louco nas margens. Tudo é consciência. Imagina Deus como a luz, só que essa luz se fracionando ao redor de si mesma, ela vai pra lá, sai nela mesma. Se vê vermelho, bem lento. Vamos acelerar ao redor de mim, se vê laranja. Vai acelerar mais um pouquinho, veja amarelo, acelera mais um pouquinho, veja verde. Eu só tenho eu pra usar, de referência. Mas você acha que Deus... Lá longe o degradê é Deus ainda. Pensa, quantos verdes não tem lá longe? Infinito de cores. É Deus, mas olha como tá fracionado. Tá se perdendo na escuridão pra se reencontrar através das referências. Isso é o que é a religião, religação. É você encontrar as referências pra voltar pra coesão, pra sanidade central, que eles controlam. Se eles falam que uma coisa não é sanidade, você fica de louco, mesmo que tá falando a verdade. Tanto que antes, quando a Terra era plana, era fato, o cara vinha falando que era redonda, queimava na fogueira, tacavam pedra, riam. E agora é o contrário. E dá pra você medir a circunferência, porque todo diâmetro vai ter circunferência, dá pra você medir o diâmetro, porque toda circunferência é um diâmetro. Mas tem um monte de átomo girando. A verdade é que a forma é o campo magnético. Tem um norte e um sul girando ao redor de si mesmo, como se fosse isso aqui, ó. Isso aqui, a Torus. Esse livro mostra isso, inclusive. Ao redor desse processo, que você vê no átomo, você vê no sistema solar. Lembra quando você jogou CS, né? Jogando CS, lembra quando entrava na parede ou no Doom, que começa a desrenderizar? Assim, você vai muito longe, vai desrenderizando? Tinha até uma fase secreta. Hoje não tem mais, né? Que os caras escreviam coisa. Mas você pensa na realidade assim. Você vai indo muito pra cima e muito pra baixo, tá aqui humano, ó. Você vai fazendo assim, você vai encontrando o quê? Desertos, mares. Você vai encontrando animais, vegetais, minerais, átomo em cima e embaixo, igualzinho. Giro de luz no escuro. Você vai juntando esse giro de luz no escuro, o átomo veio de onde? Eles falam, das estrelas. As estrelas são feitas do quê? De átomos. Eles vão se misturando, vai virando mineral em cima e embaixo. Tem mineral em cima e embaixo. Inclusive as árvores se alimentam dos minerais em cima, não é da terra, senão ficava um buraco no chão. Eles vão se juntando aqui, mineral embaixo e em cima, vai virando vegetal. Vegetal vai se misturando com mineral, vira animal. Animal se mistura com vegetal e mineral, é a gente, a imagem e semelhança do todo, vendo isso tudo dentro de nós. O que eu sou? Animal, vegetal e mineral. Eu tenho que continuar ingerindo isso, pra eu não morrer. Pra eu ficar flutuando aqui, ó. Morre no meu lugar vegetal, morre no meu lugar animal, morre no meu lugar mineral, evapora aí. Eu vou abastecendo os giros anteriores, pra eu ficar flutuando aqui. Agora imagina a mesma coisa que eu falei entre os Goim. Entre os Goim? Entre os gentios, a humanidade. Israel tá flutuando ali em cima. Em todo o processo que tá acontecendo aqui, todo o trabalho que tá acontecendo, emprego, eles estão flutuando, porque eles veem a verdade ali em cima. Assim como eu tô flutuando em cima do reino animal, vegetal, mineral. Então o Talmud leva isso a mal. A Torá faz o contrário, fala, vocês estão em cima, vocês estão vendo tudo, estão ligando todos os povos. Qualquer nação que você for, só aquela nação sabe. E por que surgiu o Talmud?